Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou aluna de Ciências Biológicas do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Paulo, e integrante do grupo PetLic Bio, que é financiado pelo FNDE. Dando continuidade ao nosso projeto de videoaulas, hoje eu vou conversar com vocês sobre mitose. Só lembrando que as nossas videoaulas, elas acontecem em decorrência das paródias biológicas que a gente produz. Então, se você ainda não assistiu a paródia sobre mitose, eu aconselho que você pause esse vídeo, vá lá assistir a nossa paródia sobre mitose, o link vai estar na descrição desse vídeo no YouTube, e depois volte aqui para a videoaula, beleza? Mitose. Eu não sei se vocês já se perguntaram como é que a pele cicatriza quando você tem alguma lesão, um corte, por exemplo, como é que a pele fecha, né, aquela ferida, ou então como é que uma planta cresce em tamanho. Bom, se isso já passou pela sua cabeça em algum momento, eu gostaria de dizer que a mitose é responsável por boa parte desse processo. Mitose vem de mitos, que significa filamento, e faz uma alusão a uma referência aos cromossomos, né? Aos fios. A mitose acontece em células eucariontes, ou seja, células que possuem núcleo, e em células somáticas, tá? Que são as células não germinativas. E elas podem acontecer tanto em células haploides quanto em células diploides. E é bastante importante reforçar isso daqui, tá? Células haploides e células diploides. Eu vou falar isso várias e várias vezes ao longo do vídeo para que vocês não se confundam. Então, aqui a gente tem, né, um esquema simplificando aí o processo de mitose, acontecendo numa célula haploide, que a gente vai chamar de N, e numa célula diploide, que a gente vai chamar de 2N. Então, aqui nós temos uma célula mãe, que é N, dando origem a duas células filhas, que também são N, e o mesmo acontece no caso dessa célula mãe 2N, que dá origem a duas células filhas 2N. O que significa ser haploide ou ser diploide? Tem a ver com o fato de os cromossomos terem ou não pares. Então, numa célula haploide, os cromossomos não estão organizados em pares, enquanto numa célula diploide, cada cromossomo tem o seu par. Então, por exemplo, a espécie humana é uma espécie diploide. Cada um dos cromossomos da espécie humana tem um par. Beleza? Bom, esse círculo aqui, ele representa basicamente a vida da célula. Então, são todas as fases de vida de uma célula. E aqui em destaque, a fase M, que é a fase de mitose. Sim, ela é a menor fase de toda a vida da célula, mas talvez ela seja uma das mais importantes. Então, eu vou começar falando sobre essas três fases aqui, que não envolvem diretamente a mitose, porque elas são fundamentais para que o processo de divisão ocorra da maneira adequada. Então, vamos começar a falar sobre a fase G1, que é a primeira fase. Então, ela acontece logo após o final de uma divisão celular. Pensa nessa célula aqui, ó, que está esquematizada aqui do lado, como uma célula ainda jovem, uma célula que acabou de sair do processo de divisão. O que está acontecendo nesse momento com essa célula? Ela está vivendo a vida dela, né? Então, está acontecendo transcrição de gene? Sim. Síntese de proteína? Também. A célula está sintetizando proteínas para a própria sobrevivência, né? Para ela conseguir desenvolver as suas funções. E ela está crescendo em massa. O que isso significa? Essa célula acabou de sair de um processo de divisão. Ela ainda está pequenininha e ela precisa ganhar volume, ganhar área, enfim, para que eventualmente ela venha a prosseguir para um processo de divisão. Mas se isso não acontecer, ela está lá vivendo a vida dela e crescendo porque ela estava pequenininha e ela vai aumentando em tamanho. E aí, ao final da fase G1, tem uma checagem. O que isso significa? Se essa célula for passar para a próxima fase nesse momento, se ela for para a fase S, que é a fase de replicação do material genético, algumas coisas precisam ser avaliadas. Então, o ambiente é favorável para que essa célula, de fato, prossiga para a próxima etapa do ciclo? Ela está num tamanho adequado? Ela tem a quantidade de proteínas adequada? Existe uma demanda do meio para que ela, de fato, venha a se dividir? Como é que ela sabe disso, né? Como é que ela sabe se ela deve ou não seguir para a próxima etapa? Por meio de sinalização. Então, existe uma comunicação entre as células, existe uma comunicação por meio de hormônios, existem diversas formas de comunicação que a gente chama de sinalização e que basicamente indicam para a célula se ela deve ou não continuar nesse processo e seguir para a próxima etapa, para a fase S, que é a fase de replicação do material genético. Então, se tiver tudo certo,
Se o ambiente é favorável, se ela tem sinal para seguir para a próxima etapa, ela vai chegar na fase S, que é a fase de replicação de cromossomos. Então, eu vou mostrar aqui essa fase acontecendo no organismo haploide e no organismo diploide. Então, a gente tem um cromossomo que se duplica e se transforma em um cromossomo duplicado. Cada um desses bracinhos aqui, a gente chama de cromátide irmã, e elas são unidas pelo centrômero. Então, nós temos aqui um cromossomo que não tem um par, ele não está organizado em par, então esse organismo é haploide, e ele está duplicado, certo? Cada um desses pedacinhos é uma cromátide irmã. Ai, Bárbara, então esse cromossomo aqui, que tá aqui sozinho, N, se duplicou e virou 2N? Não, esse indivíduo não se transformou em um indivíduo 2N. Por quê? Porque ser N, ser haploide ou ser 2N, diploide, tem a ver justamente com o que eu tinha falado, com o fato de os cromossomos terem um par. E aqui não é um par de cromossomos, é esse mesmo cromossomo duplicado, entendeu? Ok, agora falando sobre organismos diploide, você tem um par de cromossomos homólogos, tá vendo? Que se duplica e se transforma num par de cromossomos homólogos duplicados. Olha só. E cada um dos cromossomos que foram duplicados agora tem a sua cromátide irmã. Tá certo. Mas é só o material genético que se duplica? Não. Né? Se a gente está pensando nas células se dividindo em dois e considerando que as duas células filhas elas são geneticamente idênticas à célula mãe, ela precisa ter todas as estruturas. Ambas as células filhas precisam ter todas as estruturas que a célula mãe tinha, né? Então, de maneira geral, tudo que a célula tem também é duplicado. Mas tem uma estrutura muito importante que se duplica e que está diretamente envolvida com o processo de divisão que está acontecendo, né, do material genético, que são os centrossomos. Então, isso é um centrossomo e ele vai se duplicar também. Então, essa estrutura como um todo é chamada de centrossomo e cada uma dessas unidades é um centríolo. Por que o centrossomo é tão importante? Porque é dele que partem as fibras de fuso, o fuso mitótico, que vai se ligar aos cromossomos e separar as cromátides irmãs. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Seguindo no nosso ciclo celular, a gente tem a fase G2. E o que está acontecendo nessa fase G2? Bom, outras organelas que eventualmente ainda não tenham sido duplicadas serão duplicadas na fase G2. E a célula ainda cresce em massa, né? Porque se ela vai se dividir em duas novas células, ela precisa ter tamanho suficiente para dar origem a duas células com um tamanho razoável, né? Para elas sobreviverem. E aí, se tiver tudo isso acontecendo, a gente tem uma nova checagem ao final da fase G2. Por que essa checagem é importante? Todo o DNA foi replicado? A gente tem algum problema, né, nessa duplicação? A célula tem tamanho suficiente para prosseguir para a divisão? Se tiver tudo certo, se o tamanho da célula é adequado e se todo o material genético, se todo o DNA foi replicado, então a gente tem uma sinalização dizendo para a célula: pode continuar agora para a fase M, que é a mitose propriamente. Então a fase M é dividida em algumas etapas. A gente vai começar com a prófase. Pró vem de primeira, que é a primeira fase da mitose em si. Nessa fase, o que está acontecendo? A gente tem uma desestruturação do envoltório nuclear. E o que isso significa? Lembra que eu falei que mitose só acontece em células eucariontes? Então, para que os cromossomos possam ser divididos, né, e distribuídos igualmente aí para as novas duas células, o cromossomo não pode estar envolto no núcleo, ele precisa estar exposto para que essa divisão aconteça. Então, você tem o núcleo sendo desestruturado, né? A carioteca, a membrana que envolve o núcleo, ela se dissolve. Então, nós temos aqui o início da migração dos centrossomos, que estavam aqui espalhados pela célula e que agora estão migrando em direção aos polos, beleza? Para dar origem às novas duas células. A próxima fase é a metáfase. Meta vem de meio, quer dizer, meio vem de meta. O que acontece nessa fase? Bom, os cromossomos se alinham na região equatorial da célula, ok? E o que é isso exatamente? Nós temos os cromossomos duplicados agora localizados nessa região mais central, no meio da célula. Tá vendo eles aqui no esquema?
Nesse momento, nós já temos os centrosomos nos polos opostos, então vamos imaginar que temos centrosomos nesses polos, nesse polo aqui. E os fusos mitóticos já estão se ligando aos centrômeros. Lembra que eu falei dos fusos mitóticos, que eles partem dos centrosomos e se ligam nos centrômeros dos cromossomos? Então, o centrômero é aquela região, né, que liga as duas cromátides irmãs. É ali que o fuso mitótico vai se unir. O que é o fuso mitótico? O fuso mitótico é uma estrutura composta por microtúbulos, que eles vão se polimerizando, ou seja, vão sendo adicionadas novas unidades de microtúbulos e eles vão crescendo em tamanho. Então, saindo do centrosomo em direção ao centrômero do cromossomo, beleza? Aqui um esquema, uma imagem esquemática para vocês poderem entender. Então, nós temos aqui um centrosomo, temos aqui os fusos mitóticos esquematizados como essas linhas, chegando aqui, ó, na região do centrômero do cromossomo, que é essa região que afunila aqui, tá vendo? Do nosso cromossomo duplicado. Então, o que acontece? Para cada cromátide irmã, você tem um centrosomo. Tranquilo? Próxima fase da mitose é a anáfase, que vem de ana, que significa separação. Então, é a fase em que as cromátides irmãs propriamente se separam. Sim, o que se separa na mitose são as cromátides irmãs e não os cromossomos. Beleza? As cromátides irmãs são puxadas para os polos opostos da célula, como está esquematizado aqui na imagem. E aí nós temos já a próxima fase, que é a telófase, que vem de telos, que significa final. Então, essa já é a fase final da mitose. Nessa fase, o que está acontecendo? Uma reconstrução do envoltório nuclear. E o que isso significa exatamente? Que nós já temos aqui as cromátides irmãs separadas, né? Cada uma foi levada para um polo da célula. O cromossomo já está se descondensando e você já tem o núcleo sendo reconstruído. Ele já está sendo reestruturado para poder voltar aí a guardar, né, digamos assim, os cromossomos. Só uma coisa que é importante dizer que eu não falei no começo. Por que é importante condensar um cromossomo para divisão? Bom, pensa nos cromossomos como fios longos e finos. Para que esse cromossomo seja duplicado e depois dividido, né, em cromátides, que as cromátides irmãs sejam separadas, se eles não estivessem condensados, eles poderiam se embaraçar, seria muito difícil. Pensa você, né, manuseando uma linha muito comprida, quanto isso é complicado. Se ele está condensado, ele está mais curto. Todo esse processo de separação é muito mais simples. Então, acontece que quando ele está condensado, ele não está ativo, não está acontecendo transcrição. Então, a célula não consegue exercer as suas funções normalmente. Então, depois que já terminou a divisão, a separação das cromátides irmãs, esse cromossomo já começa a se descondensar para que as novas células, para que as células filhas, elas possam já exercer as suas funções normalmente. E aqui já tem a citocinese em processo. A citocinese é a etapa em que a membrana celular ela se delimita e de fato acontece a separação efetiva das novas duas células filhas. Então, aqui nesse esquema a gente pode ver que já começa a se delimitar aqui, né, uma região de fechamento aqui dessa célula, já tem aqui uma reconstrução da membrana celular, uma construção aqui de uma nova membrana, né, separando as duas células filhas. Beleza, então aqui, um resumão, nós temos uma célula mãe, que pode ser haploide ou diploide, dando origem a duas células filhas, que serão haploides ou diploides, dependendo aí da ploidia da célula mãe. Uma coisa que é bacana de dizer é que se a célula mãe se divide em duas novas células, então ela, enquanto célula mãe, deixa de existir, certo? Essa célula aqui se divide em dois. Então, o resultado final da mitose, nesse caso, olhando para essa célula em específico, são duas novas células, tá? Tranquilo? E aqui agora um resumão das nossas fases da mitose. Nós temos a intérfase, que é boa parte da vida da célula. A prófase, primeira fase de mitose. A metáfase, que é a segunda fase. A anáfase, que é a terceira. Aqui o início de telófase, que vocês podem ver que já tem o início de delimitação da futura nova célula, mas você ainda não tem a construção do envoltório nuclear. Aqui a telófase já propriamente acontecendo e a citocinese também ao mesmo tempo. E aqui o final, que é a divisão em duas novas células.
Essa daqui é uma imagem real de células reais, né? Coradas. Então, tudo que você está vendo em azulzinho é cromossomo, é material genético. Então, aqui a gente consegue ver uma célula em intérfase, você vê que tá bastante arredondado, né? Tá organizadinho. Aqui você tem um núcleo estruturado. Aqui você tem uma célula em prófase. O que isso significa? Que o núcleo já não tá mais estruturado, tá vendo? Já aconteceu aí essa desconstrução do envoltório nuclear. Aqui a gente tem uma célula em metáfase. Olha como os cromossomos estão localizados na região central da célula, dá pra ver? Aqui a gente tem uma célula já em anáfase, citocinese, que ó, dá pra ver bem direitinho, é bem bonito. E aqui já em final de telófase, ó, você já consegue ver que tem uma membrana se formando entre as duas novas células. Então, eu separei duas questões de vestibular para a gente ver como é que mitose é cobrado, né, nos vestibulares. Uma questão é da FUVEST, da USP aqui de São Paulo, e uma questão é do Enem. Então, FUVEST 2018, células de embrião de drosófila, 2N igual a 8. Vamos lembrar, 2N, essa célula é diploide, os cromossomos estão organizados em pares. Que estava em divisão, foram tratadas como substância que inibe a formação do fuso, impedindo que a divisão celular prossiga. Após esse tratamento, quantos cromossomos e quantas cromátides, respectivamente, cada célula terá? Bom, lembra do que eu falei? Que quando você tem uma célula haploide ou diploide e os cromossomos se replicam, ela não fica com o dobro de cromossomos, certo? Ela fica com o dobro de cromátides irmãs. O número de cromossomos é sempre o mesmo, ele só está duplicado. Então, bom, a resposta adequada para essa questão é D. Ela ainda tem 8 cromossomos, mas tem 16 cromátides irmãs. E a questão aqui do Enem 2016, eu vou ler o textinho, tá? O paclitaxel é um triterpeno polihidroxilado que foi originalmente isolado da casca de Taxus brevifolia, árvore de crescimento lento e em risco de extinção, mas agora é obtido por rota química semissintética. Esse fármaco é utilizado como agente quimioterápico no tratamento de tumores de ovário, mama e pulmão. Seu mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação à tubulina, interferindo com a função dos microtúbulos. Então, o que eu tinha falado com relação aos microtúbulos? Que eles formam o fuso mitótico, que se liga ao centrômero dos cromossomos duplicados e que efetivamente separa as duas cromátides irmãs, certo? Então, de acordo com a ação antitumoral descrita, que função celular é diretamente afetada pelo paclitaxel? Bom, se os microtúbulos formam o fuso mitótico, que são responsáveis aí pela separação das cromátides irmãs, o que está acontecendo nessa célula que está sendo impedida por esse fármaco? É a divisão celular. Porque sem separação das cromátides irmãs não tem a continuação da divisão celular. Beleza? Essas são as referências que eu usei para preparar a aula. Aqui também são os créditos para a imagem real que a gente usou. E esses são os integrantes do grupo PET. Eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Gostaria de dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, e pedir para que vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais e divulguem se vocês gostarem do conteúdo, para a gente estar sempre produzindo coisas novas para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima.